Bom, gente, todo mundo viu aí, né, o vídeo Adultização, que é a exposição que o Felca fez em relação a vários criadores que utilizam corpos infantis para mover a máquina de jogos de bet, de tigrinho na internet. Ninguém falou de exploração sexual de crianças, né? O que o Felca fez foi exploração de corpos e de imagem. E focou aí no Ítalo, né, no Ítalo Santos, que é um criador que a gente está falando há muito tempo. Vale lembrar, gente, que o Felca não é o primeiro a falar sobre o Ítalo, a fazer essa confusão toda sobre o Ítalo, tá? Vários criadores gigantes e até alguns médios e até alguns pequenos já vem falando sobre Ítalo há mais de um ano, tá? Então, ele não é o grande descobridor do Brasil, mas obviamente que a notoriedade dele dentro das redes fez com que esse assunto se tornasse uma grande polêmica e ajudou aí, né, o Ministério Público a tomar novas decisões, inclusive as redes sociais também. Tem um pronunciamento do próprio Ítalo sobre esse vídeo, porque a gente não vai botar o vídeo do Felca aqui, porque todo mundo já assistiu. O que a gente vai fazer, vai focar exatamente nas pessoas que são ligadas ao Ítalo Santos, fizeram para defendê-lo, vieram falar em sua defesa, o que nos parece muito mais absurdo do que tudo. Bem no dia do primeiro vídeo do Felca foram dois vídeos, tá? Um pro YouTube, que tá com mais ou menos uns 30 milhões, e um para as redes verticais, que é o que ele segura o bolo, que ia sair no dia do aniversário do Ítalo. Inclusive, o Ítalo veio fazer esse pronunciamento aqui nos stories no dia que saiu o primeiro vídeo horizontal dele. Saca só. 7h13 da manhã, tem até meia-noite. Deixa meia-noite eu curtir meu aniversário, cantar um parabéns, tem me ver nas páginas, só me vendo que eu tô ficando com mais um aninho pra frente, tá bom? Pelo visto ele não quer falar muito sobre esse assunto não, mas agora... Quem registrou essa história aí do Ítalo Santos foi o Guilherme Risoni, que tem uma página no TikTok bem otimizada, inclusive é o único registro que a gente tem aqui, e vocês viram que o Ítalo aí tá pedindo porque as pessoas esperem que ele faça o culto dele, a oração dele, porque essa é a premissa do começo até o fim. Deus vai me ajudar, porque ele tem apoio de pastora, tá? A pastora Renari, daquela pastora do Pix, um monte de gente que é da igreja, que é do lado dele, inclusive a Vitória Souza, a quem ele deu bastante dinheiro, muita grana, e que foi rezar culto, fazer culto no dia do casamento dele, do aniversário dele, enfim, ele tem conexões com várias pessoas muito influentes. E a gente vai ouvir o que as pessoas próximas dele estão falando para se defender e para defender o próprio Ítalo. E aí vocês vão perceber como essa rede é muito mais forte e perigosa do que a gente imagina. Solta a vinheta. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador, mais um monte de coisa desse canal. Tô meio de bodezinho porque eu tô com 3 dias de cirurgia, mas eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês, que já entra atrasado, mas a gente sempre vai fazer um barro muito legal aqui com vocês. Por favor, segue o canal, aperta o seu dedinho aqui, porque é o seu dedinho aqui que vai fazer a gente sempre crescer e ter vídeos todos os dias, de segunda a domingo, que aqui a gente não descansa. Você segue o nosso canal, você passa raiva, passa ódio, você se prepara a ficar melhor pra vida, tá? E enfrenta as adversidades. Aqui debaixo tem o nosso Apoia-se. Quando você dá um valorzinho mensal aí, você entra no nosso grupo exclusivo lá para ficar batendo papo. Ou você se torna membro também do canal e você também entra no nosso grupo. E vamos de pessoas que passaram pela vida do Ítalo Santos defendendo ele e algumas, inclusive, acusando. Só pra quem lembrar aí, pra quem não viu o vídeo com o bolo na mão que o Felca fez, foi esse aqui, que era exatamente pra tirar uma onda com o aniversário do Ítalo, que pede pra esperarem o aniversário dele passar, pra depois sacarem hate nele. E foi um vídeo muito oportuno e muito, muito inteligente, como tudo que o Felca faz. Dar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo a pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Pra almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome... É sensacional esse vídeo, tá nas redes, todo mundo viu. E aí, nesse mesmo dia, antes de sair do ar as redes dele, o Ítalo, ele veio fazer um story, que foi esse aqui, ó. Ai, é cada coisa, todo santo dia. Muito Deus no coração, viu? Por mais que vocês achem que não tem que ter muito Deus no coração. Vamos falar da surpresa aqui agora. Deixa eu parar aqui, deixa eu me concentrar, porque eu dá vontade de dar risada de algumas coisas que saem. Mas vamos lá. Manter a pose como de costume de todos os dias e mandar nossa assessoria jurídica trabalhar, que é para isso que a gente contrata uma assessoria jurídica competente, né? Que a gente tem a nossa imagem, a gente tem... existe os direitos de imagem, existe os direitos de coisas, existe tudo isso aí pra nossa equipe trabalhar, em nome de Jesus. É muito louco, né, que essa galera seja tão pérfida, tão baixa, tão cínica, né? Todo tempo essa coisa da o nome de Jesus, o nome de Deus sempre envolvido. Por quê? Porque eles sabem que através da fé das pessoas, manipulando a maneira como as pessoas se identificam com Deus, com a sua fé, com a sua divindade, ele vai atrair exatamente os olhares para ele. Ele vai atrair a simpatia, a empatia, o desejo de proteção dessas pessoas para ele, porque ele está do lado de Deus.
Deus. O Felca não fala de Deus em momento nenhum dos seus vídeos. Portanto, o Felca pode não ser uma pessoa boa através da moral divina. Porque se você não fala de Deus, você não realiza ou não externaliza aquilo que é principal para as pessoas. É engraçado ele falar de direito de imagem porque ele sabe muito bem que ninguém precisa utilizar-se das leis do direito de imagem para fazer uma reação, fazer uma denúncia na internet. O marido do Ítalo veio se pronunciar, só que ele se pronunciou com um português que talvez ninguém na face da terra seja capaz de compreender. A gente vai fazer um esforço muito grande aqui para entender o que o marido dele veio dizer. Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita. A sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo, você nos ensina a cada dia por onde passa, ensina a sua bondade, o que tem que quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar para você? Ah, claro. Sua infância te machucou e nem por isso você fez igual. Você quis fazer diferente e esse diferente incomoda os hipócritas e fariseus. Nem Jesus agradou a todos, imagina você. Eu adoro que eles se comparam a Jesus, né, gente? Preto gay veio da periferia e mudou a realidade de muitos por onde passou. Eu entendo este sem futuro que não tem capacidade para vencer, bota a cara a ser alguém, ter inveja de você. Eu adoro que ele chama o Felca de sem futuro, tá, gente? Né? Eu entendo tudo isso e também entendo que Deus está trabalhando na sua vida grandemente. Amanhã será o dia de canta a vitória. É bem complicado isso aqui, tá? Mas foi assim, a primeira pessoa que se pronunciou em relação ao Ítalo e a favor do Ítalo foi o marido dele. Óbvio, né, gente? Por razões mais que óbvias, ele tinha que vir falar em público, enfim. A mãe da Camilinha foi a segunda pessoa que veio falar. Quem é a Camilinha? A Camilinha é a garota mais famosa que o Ítalo já usou em suas redes, né, pra fazer o seu conteúdo. E através disso, supostamente, ganhou muito dinheiro. Porque quando você expõe um corpo muito infantil e você tem anunciantes de jogos ilegais, bets, tigrinho, eles querem exatamente esse corpo, porque esse corpo chama mais atenção de pessoas adultas. A mãe dela, que a gente já falou sobre isso há um ano atrás aqui, a mãe dela que deu um documento, um papel de emancipação pra ela, uma autorização pro Ítalo, foi a primeira pessoa a se pronunciar. Obviamente, muito provavelmente porque supostamente ela se beneficia de muita grana, de muito dinheiro, porque, né, gente, pelo amor de Deus, como é que a mãe emancipa uma criança, uma garota de 11, 12 anos quando ela tinha na época pra fazer esse tipo de conteúdo se rebolando? Diz a mãe da famigerada Camilinha: estou com você até o fim, pode falar o que quiser, ninguém sabe da vida de ninguém, só sabe o que a gente posta, e Deus, principalmente, se ele deu o que deu a vocês e que vocês hoje, aí ninguém entende, tá, gente? Uma parte muito difícil. Jó perdeu tudo, Deus deu tudo em dobro, e hoje vocês perderam e não foi a primeira vez, nem a segunda, e nosso Deus tem em dobro e ninguém entende nada. Ou seja, ela foi pras redes falar de Deus, de Deus, de Deus, de Deus exaustivamente, que é o que a gente já sabe que eles fazem, pra dizer que o Ítalo Santos está com razão, que ele não fez nada de errado, em especial com a filha dela. A Camilinha fez um post de aniversário, né? Ela também não perdeu a chance de meio que se pronunciar. Falou um monte de baboseira. Vamos ver. Entre ondas e turbulências sempre juntos, né? Primeira coisa que eu quero falar é que eu te amo e depois venho te parabenizar. Não só parabenizar porque é seu aniversário, e sim pela pessoa que você se tornou. Pessoa que segura tudo nas costas sozinho. A que quer meu bem para todos os que pensam e todos aqueles que ajudam todo mundo. Mesmo com essas coisas acontecendo, não deixe estragar o seu dia, o seu momento com Deus. E Deus te ama muito. Você é um dos filhos preferidos dele. Ah, que bom que Deus tem preferido, né? Tem alguns que ele não gosta tanto. Deus é muito bom, gente. Creio que Deus colocou eu na sua vida como um propósito. Sim, ele colocou como um propósito. O propósito de ganhar muito dinheiro nas suas costas. Obrigado pelos conselhos, obrigado pelos cuidados, obrigado principalmente por ter mudado a minha vida, minhas atitudes e meus pensamentos. Ninguém vê ao seu lado brincalhão, carinhoso, conselheiro, amigo e pai. Porque sim, você pode ser chamado de pai. O pai que nunca precisou levantar a mão para poder educar, nem que nunca precisou gritar para poder ensinar. Parabéns, eu te amo muito. Enfim, né? Ela tá com ele há muito tempo, não é de agora, isso não vai mudar dessa forma. A gente sabe que eles têm uma relação que alguém aqui vai expor que é, na verdade, uma relação contratual. É muito importante. A Ayarla, ela já foi da turma do Ítalo, ela postou os stories afirmando assim que todas as crianças ali, elas assinam um contrato, que tem um papel que elas assinam, que a mãe assina, que o pai assina, e que eles não podem falar mal, porque tem uma multa que é milionária. Segundo ela, ele controla tudo que essas pessoas postam no Instagram através desse contrato e através, né, de ameaças, né, de multa. Vamos ver, porque é realmente estarrecedor. Pior que todas as crianças têm contrato com ele para não falar mal dele ou pagam multa
conta de milhões e ele não deixa eles postarem no Instagram, só posta o que ele permite. Ainda bem que a verdade sempre aparece. Quando a menina tinha 12 anos, ele usava ela pra ganhar seguidores, colocava ela pra namorar. Era uma vergonha. Se eu fosse falar tudo o que presenciei, meu Deus. Depois ela vem em vídeo falar assim. Gente, eu não ia falar nada aqui, mas como pediram pra me pronunciar, como eu já presenciei, eu já fiz parte da turma há 5 anos atrás, é da minha cidade, Cajazeiras, Paraíba, então conheço desde novinha e por isso que eu tô vindo aqui falar, tá bom? Eu não queria nem estar me envolvendo nisso, porque eu tenho minha família, tenho minha filha, tô bem, entendeu? Eu pra estar me envolvendo nessas coisas ruins, é foda. Mas acho que é preciso, né? Porque há 5 anos atrás eu falei e não deu em nada. A polícia foi atrás, saber sobre a guarda da menina. Isso é verdade. E o próprio Ítalo tem vários vídeos dele falando que toda semana tem alguém indo bater na porta dele. A polícia, o conselho tutelar. A gente até falou no vídeo que a gente fez aqui que ele realmente não tá preocupado com isso, não. Ele já era investigado pelo Ministério Público muito antes do vídeo do Felca. Como eu disse pra vocês, tem criadores falando sobre isso há mais de um ano na internet. Só agora que isso ganhou essa proporção. Aí ele comprou a guarda da menina com a mãe e a mãe nunca esteve nem aí pra filha. A filha dormia todo dia na casa dele. A mãe tava nem aí, ó. Vivia bebendo cachaça. Ele comprou a guarda da menina. É uma acusação gravíssima, tá? Há 5 anos atrás a gente gravava vídeos dançando e a gente viajava para todos os lugares. A menina estava 24 horas com a gente, ia para João Pessoa, a gente foi para São Paulo. Em São Paulo foi quando eu parei de falar com ele. Por quê? Porque presenciei uma briga de madrugada, que se eu pegar aqui alguns vídeos, eu procurar, eu vou encontrar, que eu postei falando da briga que houve deles dois, onde o namorado dele bateu nele. Na frente da menina, quebrou a porta de vidro. Tem uns amigos que estavam presentes que podem falar também. E quebrou a porta de vidro, gente. Foi vidro pra todo lado. Teve de furar a menina. Eu chamei a polícia chegou e falaram que era mentira, que não tinha acontecido nada. Quando vi isso, eu peguei minhas coisas e fui embora, gente. Porque não dá. A Yarla fez muitos vídeos falando das questões, dos problemas que ela passou lá nessa casa do Ítalo e com todas as pessoas. Ela falou de muita gente nessa época. O negócio meio que se abafou, talvez ele tenha ameaçado, não sei se ela ainda tem contrato com ele. Mas a Júlia Pinheiro, que é uma menina que fez parte dessa turma aí, ela apareceu no vídeo do Felca. E aí o pessoal pressionou ela pra postar um vídeo pra, enfim, falar, olha, você apareceu, né? Você não vai dizer nada. Daí ela veio se pronunciar. Sim, eu apareci no trecho do vídeo da aldotização. Separei alguns tópicos aqui para as coisas ficar bem esclarecidas, ficar tudo claro e para mim também não esquecer de nada. Nunca precisei digrir a imagem de ninguém, nem usar a imagem de ninguém com vulgaridade, nem nada do tipo. Vocês me conheceram, por eu sei quem eu realmente sou. Quando eu apareci nos stories ou os vídeos, era brincando, ou então mostrando que eu realmente sou, lacrando, acabando com o povo lá, com a raça de todo mundo. Tudo o que mais passava na minha cabeça quando eu tinha 10, 12 anos é que eu ia ser famosa, que eu ia brincar, que eu estava me divertindo, que eu estava num ambiente certo, mas tudo isso só se passava na minha cabeça. Vamos lá, meus pais me afastaram e viu que aquilo não era ambiente para mim e já faz 4 anos que eu não faço parte e que até hoje em dia eu tento entender por que foi que meus pais me tiraram. Será que meus pais fizeram aquilo realmente para meu bem? E eu... É muito louco, porque alguns pais têm discernimento e alguns pais e mães não têm o menor discernimento do que está acontecendo, né? Eles querem as benesses que isso gera, que isso cria. A gente vai ver daqui a pouquinho uma menina que ela começou a criar conteúdo com a mãe dela também e ela recebeu a mesma crítica que a mãe dela, tá? Recebeu as mesmas críticas que o Ítalo recebia. A mãe dela hoje tem 1,1 milhão de seguidores nas redes, ela também tá bela. Elas não fazem mais conteúdo juntas, tá? Mas o que essas mães e pais querem chama dinheiro. Eles querem suceder, eles querem morar num local bom, eles querem comer bem, eles querem suceder na vida através desse tipo de prática. Tanto que a outra acabou de dizer que o Ítalo compra a guarda das crianças. Hoje em dia, realmente, eu vejo que sim, foi para meu bem, para me tornar uma pessoa melhor. E, gente, quando minha mãe
me tirou, as pessoas criticaram muito, me apredejaram. Aí você acabou com a vida da sua filha, acabou com a carreira dela. Eu fazia acompanhamento com a psicóloga, até hoje faço, com a psiquiatra. E que Deus só vem cada vez mais me abençoando para eu ter maturidade e entender o que está acontecendo. E quanto mais os dias vai passando, eu vou entendendo que minha mãe só queria meu bem, que minha mãe não queria meu mal. E é isso, né, meu povo? E eu nem considerava meus pais biológicos com os meus próprios pais. Gente, eu não considerava eles. Eu não queria sair com eles, só queria sair com uma pessoa A. Eu não queria saber do meu pai e da minha mãe. Eu não queria... Sabe que é nada da vida? Pronto, eu tava desse jeito. Eu pensava que o mundo ia acabar e agora sim, eu tô vendo o que meu pai, o que minha mãe queria pra mim, pra minha vida, pra que eu se torne uma cidadã de bem, uma mulher de bem, uma mulher de valores, que em nenhum momento eu preciso usar meu corpo nem nada, e que as pessoas da internet me acompanham por eu ser quem eu realmente sou, com meus conteúdos. Acho que essa galera fala muito sobre subterfúgio, sabe? Falando assim, por cima, por alto, porque deve ter tanta coisa podre, mas tanta coisa no submundo dessa história que eles não contam, não falam, porque eles sabem que eles vão se comprometer. E aí, a Bifão, né, que ela é do De Férias com Ex, ela participou do De Férias com Ex, ela comentou um post falando que ela conhece e tem provas de um caso de uma adolescente que foi convencida pelo Ítalo Santos pra ir pra casa do namorado. Olha só que coisa maluca e por que que essas investigações não andam, não crescem, não chegam a lugar nenhum. Se tem tanta gente falando sobre isso há tanto tempo. Essa daqui é a Bifão, daí ela diz o seguinte: e se quiserem ainda, eu conheço uma adolescente que ele convenceu a ir pra casa dele junto com o namorado menor de idade e queria que eles ficassem trocando de casa. Eu tenho provas, falo isso quando descobri que essa adolescente tinha ido para a casa dele. Logo critiquei e ela voltou pra casa por conta própria. Falo mesmo, não sou baú, nem tenho medo de gente assim, porque quando o assunto são crianças, a justiça também tem que esclarecer algumas coisas. É o que eu te falo, tá? Tem bastante tempo que as pessoas analisam esse caso, tem bastante tempo que todo mundo fala sobre isso. E por que, sabe, é assim, eu não acho que o trabalho do Felca, de hipótese alguma, tenha que ser visto de uma forma negativa, não acho, tá? Eu acho que o trabalho do Felca foi incrível, foi um vídeo bem produzido, bem pesquisado, bem argumentado, ele é um gênio, foi muito bom. Mas, há muito tempo as pessoas vêm falando sobre isso, tem criadoras na internet aí, no TikTok principalmente, que fazem essas denúncias muito bem feitas há muito tempo. Fica parecendo que as coisas só acontecem quando a gente tá no campo do cisnormativismo. É um cara branco, supostamente heterossexual, de classe média alta, que tem muita entrada em muitos lugares, e aí isso ganhou notoriedade. Parece que as pessoas só têm medo desse tipo de estética, desse tipo de apresentação. Porque tem bicha falando disso há muito tempo, é travesti falando disso há muito tempo, é mulher preta falando disso há muito tempo, é tanta gente e ninguém dá a devida importância. Tem uma menina chamada Bel Pérez, que ela tinha um canal chamado Bel para Meninas, agora não existe mais, tá? Que ela fazia conteúdo com a mãe dela. Ela foi a pessoa que realmente veio comprar a briga do Ítalo, tá? Eu baixei aqui todos os vídeos, a gente vai ver um a um e a gente vai discordar de todos eles. Ai, você viu que você apareceu no vídeo do Felca? Gente, eu não pago internet pra me ver. É um pouco fora de moda em 2025 você achar que a Bel para Meninas, aquela que estava com 2 mochilas na mão, que juntando dava um salário mínimo, estava sendo maltratada. Aquela que estava no mar se afogando, mas ela também tem um pai que salva a vida. E estava com ela lá. Não, Bel, mas se não fosse verdade, o conselho tutelar não ia na sua casa. Gente... Tem criança vendendo bala na rua. A Bel tem 18 anos hoje, tá? E o conselho tutelar não vai lá. Eles estavam muito ocupados protegendo uma menina super privilegiada, com a família maravilhosa, com tudo em dia, com notas boas. Galera, se os meus pais fossem daqueles que acham que criança é burra e não tem sonho, não tem vontade, e não tivessem, né, me apoiado na minha carreira da internet, hoje em dia eu ia ser uma desempregada sem vocação. Então, Bel, eu discordo completamente de você, tá? Porque o que você tá dizendo é que os pais, pai, mãe ou agregados, podem se valer da sua imagem de uma forma negativa, depreciativa, exploratória, para que te garantam um futuro melhor. Essa visão é completamente torta e avessa a tudo o que a gente planeja para que as pessoas tenham uma vida melhor, especialmente se tratando de criança. O Conselho Tutelar está na porta das pessoas não apenas que exploram crianças, mas que maltratam, que abandonam e que fazem outros tipos de coisa. A gente não tá falando só de uma instituição que tem um único foco, um hiperfoco na criança que tá vendendo o bombom na rua, bala na rua. Não é isso, não se trata disso. Sem vocação.
Pra você ser famoso hoje em dia, ganhar visibilidade é muito difícil, tá? Então começar lá no início foi a melhor coisa e eu não trocaria por nada. Então, amor, é porque você tá falando só por você, tá? Existem várias crianças que não precisariam começar lá tão cedo. Inclusive, várias artistas hoje que são mulheres adultas, que já estão envelhecendo, dizem: eu comecei cedo demais e perdi minha infância, poderia ter começado um pouquinho mais tarde. Mas a internet é uma cadeia alimentar. Alguns têm que sair para outros poderem crescer. E como isso acontece? Criando uma fake news ali e tal. Gente, eu não chamei vocês de robô. Nunca, tá? O que aconteceu foi que eu falei o seguinte: nada acontece do dia pra noite. Se aconteceu, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa, tem alguém por trás mexendo os pauzinhos pra aquilo dar certo. Isso não é novidade não, mas a justiça do Brasil não é das melhores e negligencia muita gente. O que é essa garota de 18 anos que começou fazendo conteúdo altamente erotizado na internet junto com a mãe, sabe sobre a Constituição brasileira, sabe sobre as leis, sabe sobre a justiça brasileira? Esse é o grande problema da internet. É que ela dá espaço pra gente idiota, dá espaço pra todo tipo de falácia. E obviamente que a internet tem que ser democratizada, ela tem que ser acesso a todos, ela tem que, enfim. Mas ela também traz esse tipo de coisa. Quantas meninas de 16, 17 anos vão acreditar que a única possibilidade que elas têm de vencer na vida não perpassa, por exemplo, por frequentar a faculdade, ou fazer uma qualificação, ou ter um outro tipo de trabalho? Não, elas têm que ser erotizadas na internet. E a minha família foi negligenciada. Eu fui a sortuda de ser sorteada, né? Pra falarem que a exposição na internet é ruim e tal, galera. Eu tava gravando sozinha ou tinham milhares de outras crianças que vocês também viam vídeo? Então, as outras milhares de crianças, os responsáveis são seus próprios pais, né? Não é porque tem um grupo de pais fazendo uma coisa errada com algumas crianças ali que os seus pais necessariamente têm que fazer com você. O conteúdo era muito diferente, ou elas também faziam trollagem, elas também choravam. Era ali uma coisa natural, espontânea, sabe? Que se não tivesse sendo gravado, a pessoa ia estar ali fazendo um desafio em casa. Ai, não gostei, vomitei aqui porque eu não gostei de sabor. Gente, o que tem de mal nisso? O que tem de mais nisso, gente? Eu tô viva, eu sou fresca mesmo. Tem muita gente que toma ali os multi-challenge e fica numa boa. A internet, gente, é um trabalho, sabe? Ai, mas que trabalho difícil, gente. Fazer uma piscina de slime, realmente, eu perdi minha infância ali. Tá, mas a internet, gente, foi assim pra mim, uma carreira mesmo que eu queria construir, que meus pais ajudaram muito. Se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. E eu não me arrependo de nada. Se lá no passado eu soubesse que isso ia acontecer, eu ia querer, né, correr o risco, porque tem coisas que acontecem pra deixar a gente mais forte. Não que essas coisas sejam certas, mas tudo tem um propósito, eu acho. E agora é lutar pra poder reconstruir tudo que a gente já construiu na internet. Porque, na verdade, não é você que vai reconstruir. Você vai construir o seu a partir daquilo que alguém construiu lá atrás, nas suas costas. Alguém fez lá atrás usando a sua imagem. É aí que é essa questão. Hoje, ela trabalha sozinha, ela tem 1 milhão, ainda atua muito nas redes. A mãe dela tem 1.100.000, algo assim, também faz o conteúdo dela. Mas, na verdade, você vai fazer o seu arroz agora, sozinha, que você tem 18 anos. Porque quando você era menor de idade, alguém fazia por você e alguém explorava isso de você. Eu vou parar de gravar se alguém vier aqui em casa, mas eu não vou desistir tão fácil. Vocês ainda vão ter que me aturar muito. Eu tenho 18 anos e até hoje eu ainda não percebi, né, que eu tava ali sendo forçada, alguma coisa. Óbvio que a fake news não foi uma coisa boa, não me trouxe coisas boas, hate é normal, mas o que fizeram foi injusto. E o que me incomoda é justamente a injustiça e a negligência mesmo. Mas todo mundo que me acompanha já sabe o que aconteceu, se arrepende, sabe que foi um surto coletivo. Você ser manipulado pela mídia é muito fácil. Eu sou, todo mundo é, sabe? Você vê uma coisa ali, parece real e não é. Então eu só acho meio chato até hoje me usarem como pauta de, foi forçada a gravar, tem uns pais ali ruins. Gente, pode até ser que aconteça, mas não foi o meu caso. O meu caso é um caso exclusivo, tá bom? Assim, quem assiste seus vídeos de antes vê que, na verdade, é seu caso sim, tá? Quem é cronicamente online, como eu, né, a galera que faz internet, conhece seus vídeos, Bel. Viu seus vídeos com sua mãe. Viu seu material quando você era menor de idade. Viu o que vocês construíram na internet. E que não foi pouca coisa, mas baseado em quê? Na exposição de uma criança. E aí tem a William Lucena, né, que é ex-assessora do Ítalo Santos, que resolveu vir falar também. Resolveu dar o pronunciamento dela. Inclusive registrou um boletim de ocorrência contra o Fel, que acho que tem uma imagem desse boletim de ocorrência aqui em algum lugar. E
veio pra internet dizer que ela ia processar. A internet não é terra sem leis, que cada um procure sua justiça e averiguar antes de usar a imagem indevidamente, que é crime e violação da minha imagem. Não, ele usou como forma documental, amor. Vocês precisam demais saber sobre direito de imagem, sobre o uso de imagem. Vocês estão, todo mundo vem com esse recursozinho, essa falazinha de usou a minha imagem, tá violando os meus direitos sem a minha autorização. Gente, vocês só podem estar malucos. Quando você tem um veículo que tem premissa jornalística, tem diversas âncoras que te apoiam no sentido de mostrar ou não imagens. A pessoa tem que estar praticando calúnia e difamação para ela não usar uma determinada imagem X, ou ela tem que estar usando daquela imagem, que é um trabalho de arte, de produção, para ganhar dinheiro em cima daquilo. Inclusive, o vídeo do Fel, que é um vídeo desmonetizado, ele optou por não ativar o botão da monetização. Só para deixar isso claro. Então é isso, gente. Eu tenho certeza que qualquer um que sofresse danos através de falas ou qualquer outra coisa também iria ter a mesma reação que eu, ou até mesmo pior, né? Mas da mesma forma que pessoas têm direito de processar não sei quantas pessoas porque falou uma coisa que não existe, eu também tenho direito, tá? Amor, uma coisa é processar, outra coisa é ganhar. Uma coisa é vocês se envolverem num processo de uma ação judicial da esfera civil e outra coisa é vocês ganharem isso. Tô muito bem, mas é isso. Se apegar com Deus. Tenho vocês aqui também, a minha família tem se preocupado muito comigo. Mas vida que segue, tá? É a ex-assessora do Ítalo, né? Tá dizendo que vai processar o Felca, parece que não trabalha mais com ele. Enfim, teve mais questões, tá? Nesse interim, primeiro saiu do ar a conta do Ítalo. A da Camilinha ainda tava lá. E qual era a preocupação dela? A preocupação dela, nesse momento, era mostrar a cirurgia, né? Mostrar o silicone que ela tava colocando aos 17 anos de idade. Tem aqui, ó. É isso, cirurgia depois do aniversário, mulher. Não, amor, vou ficar bonita no meu aniversário, não, doutor. Ficar bonita, né, não é? Tá vendo? Tem que ser a virada de chave. Compra passagem pra ir pra Belo Horizonte pra fazer a cirurgia. Ketlin já fez a dela também? Esse é o Ítalo falando no fundo, tá? Que a preocupação deles era agora mostrar a cirurgia dela, né? Aos 17 anos, que ela tava... Enfim, teve muita confusão. A gente tem um vídeo antigo aqui que fala até de uma possível gravidez, e meio que foi uma fic e tal da Camilinha. Enfim, ele postou vários stories, vários vídeos e criou uma história, né? Pra desviar a história do silicone dela, mas ela vai colocar o silicone. Inclusive, ela responde uma pergunta sobre essa história de cirurgia, né? Por que ela ia mexer no corpo? Olha só. Então, minha gente, não é questão de eu ter um corpo bonito. Eu sei que eu tenho um corpo bonito. Eu sei que eu tenho um corpo maravilhoso. Só que tem coisas que não estão me agradando. Exemplo, minha bunda. Eu não gosto da minha bunda. A parte da minha bunda eu não gosto. Acho minha bunda muito piquitotinha. Não gosto. Entendeu? Eu quero trocar, eu quero mudar. E se eu tenho dinheiro, se eu tenho saúde, se eu tenho corpo pra fazer isso, eu vou fazer isso. E aí é muito louco, né? Que uma menina de 17 anos esteja entrando em crise de disforia, né? De corpo, assim. Eu não gosto do meu corpo, não gosto da minha bunda, não gosto do meu peito. Quem falou pra ela que isso era feio? Quem falou pra ela que tinha que operar? Quem falou pra ela que ela tinha recursos pra operar? É muito maluco que você alimente em uma garota de 17 anos essa vontade, esse desejo. Quando ela deveria estar alimentando outros desejos. Ela deveria estar alimentando o desejo do conhecimento. Eu não tô falando de faculdade, de estudar, nem nada disso, não. Eu tô falando do desejo, por exemplo, de conhecer o mundo, de viver novas experiências. E não de se cortar aos 17 anos. Cortar os peitos aos 17 anos, gente. Vocês estão entendendo? O Ítalo fez esses stories antes das redes deles dois caírem, tá? Caiu, porque eles queriam exatamente dar continuidade nessa ideia, nessa lógica que ele tem de conteúdo. E ele continua anunciando todas as plataformas de bet, de jogo, que se valem disso, se valem dessa imagem, se valem dessa estrutura para vender mais joguinho. Porque quem é que aposta no joguinho? A maioria é homem. A maioria é homem adulto e hétero casado, sabe? Que gosta de ver esse tipo de conteúdo. A última postagem deles que apareceu na rede foi essa aqui, ó. Se o marketing deles vai falar mal de mim pra ganhar seguidor, o meu é pra responder e ganhar seguidor também, entendeu? Quem me banca é ela mesmo, então vou fazer ali pra até... Tenho saúde pra isso. Então tá ótimo, amor. Vou fazer. E outra, tem um monte de gente falando. Ai, pra que ela vai fazer? Amor, eu quero fazer. Eu tenho dinheiro, eu posso, eu vou fazer. Eu quero, eu não posso mais não. É só porque eu quero entender. Eu tô respondendo, sabe pra
Todo dia um levante. Sabe pra quê? Eu gosto de responder eles. Sabe por quê? Porque aí eles vão postar, aí vai viralizar mais. Aí meu nome vai crescer mais, vai crescendo mais, entendeu? Por isso que eu gosto de responder. Entendeu? Esse é o meu marketing. Se o marketing deles é falar mal de mim pra ganhar seguidor, o meu é pra responder e ganhar seguidor também, entendeu? É muito louco que uma menina dessa idade fale com esse ímpeto de enfrentamento, de afronta pra alguém que só questionou o tipo de vida que ela levou até aqui. E não tá nem falando com ela, tá, gente? Porque ela tem 17 anos. Esse assunto todo não é direcionado à Camilinha. É sobre a Camilinha e sobre diversas outras crianças que passaram pela casa do Ítalo. Esse assunto é direcionado ao Ítalo, que é o adulto responsável por tudo isso. É direcionado às autoridades, que são capazes de fazer e de coibir esse tipo de conteúdo na internet. É direcionado aos pais de crianças que entregam seus filhos e suas filhas a criadores de conteúdo desse naipe. E, gente, tem um monte de gente que faz isso aqui na internet. A gente não vai citar os nomes não, tá? Mas tem um monte de gente na internet fazendo isso. Tem um monte de gente que ganhou milhões e que é muito rico fazendo isso. E numa vila, numa casa, no rancho, sei lá onde. O mesmo esquema. Explorando a imagem dos outros e ficando rico cada vez mais. Pegando essa imagem de gente muito pobre, de gente muito humilde, muito simples, sem muito conhecimento, muito acesso. Explorando isso, tá? Através da chacota, através da baixaria, de coisas que as pessoas gostam de consumir, porque é muito bizarro que você gosta de consumir baixaria e chacota na internet. Nesse sentido, tá? De alimentar a vida dessas pessoas por isso, através disso, e retroalimentar a sua vida jogando, consumindo, fazendo esse tipo de coisa. Enfim, tem muitos criadores que fazem isso. Não é um, não é dois. Tem um bocado de gente. Onde isso vai dar? Honestamente de coração. Não vai dar lugar nenhum, tá? Vou dizer isso pra vocês. Eles tiraram aí as redes dele do ar, não caiu, não foi o Instagram que tirou. Eles mesmos desativaram pra dar um tempinho, pra dar uma sumida. A denúncia do Felca é muito consciente, é muito boa, mas já tem mais de um ano que o Ministério Público investiga o Ítalo Santos. Tem mais de 5 anos que o Conselho Tutelar bate na porta dele através de denúncias. Tem gente aí com papel, com coisa assinada, com prova. Nada acontece. Nada. E a gente sabe por que essas coisas não vão pra frente. Não dessa forma. Tomara que eu esteja mordendo a minha língua daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. Tomara que alguma atitude realmente seja tomada. Tomara que eu volte aqui e dizer, eu errei. E aí, a gente finalmente tem aí uma regulamentação, uma reorganização das redes sociais, da utilização das redes sociais, porque é isso que a gente precisa. Regulamentar o uso dessa plataforma, de todas elas. Muito obrigado pra todo mundo que chegou até aqui ao final desse vídeo. Ó, toda atualização de tudo que acontece a gente traz aqui. Se não tiver atualização, a gente não volta. Então é por isso que você tem que seguir o canal, pra você passar muita raiva, porque todas as vezes que a gente volta aqui pra trazer alguma coisa, é sempre uma coisa muito pior. Segue, mete seu dedo aqui de baixo, tem o nosso Apoia-se e o link do Clube de Membros. Os dois vão dar acesso a vocês ao nosso cantinho lá, um grupinho pra gente conversar e dialogar juntos diversas coisas que a gente não pode falar aqui. Agora, tá passando o meu vídeo que eu fiz sobre o Ítalo e que foi desmonetizado do canal na época, não sei como, não sei porquê, enfim, há um ano atrás. Pra você continuar maratonando no canal, um grande beijo, até o próximo. Tchau.